Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terças da facilitação. Estou em obra, né? Estou hoje falando com vocês diretamente de São Paulo. Também tem uma obra, eu não sei o que está acontecendo esse ano, por algum motivo, em todos os lugares quase todos os lugares que eu me hospedei, olha que eu viajei bastante, estava tendo alguma obra, eu decidi ficar em paz sobre isso e vou seguir aqui fazendo a nossa terça da facilitação, que para mim é tão importante poder seguir nessa missão e nesse objetivo de mostrar para as pessoas que a facilitação é uma habilidade atemporal e é uma habilidade multissetorial. Eu sou a Thay Barroso, sou Community Strategy, sou fundadora da Awele e vim aqui contar para vocês sobre um projeto muito legal, aproveitando que a gente está chegando nos dias finais da COP30, para contar um pouco o nosso percurso com o projeto Vozes dos Biomas, um projeto que eu muito orgulhosamente fui responsável pelo desenho da experiência e pelo desenho da metodologia. Então eu separei aqui em duas partes, basicamente. Eu vou falar um pouco sobre o Vozes em si, né, o projeto, né, o macro projeto, vou apresentar alguns números e também vou falar um pouco sobre a arquitetura do processo participativo, porque eu acho que tem um gancho interessante aqui para a gente explorar, no sentido de explicar como é que eu chego nesse lugar do processo participativo, né? Não é bem não é um, né? É uma mistura de métodos, é uma mistura de ferramentas, mas não é muito uma receita de bolo. Então, eu vou contar um pouquinho das minhas experiências, explicando especificamente sobre o Vozes dos Biomas. Vamos lá, para começar, assim, eu acho que é muito importante nesse contexto falar um pouco da minha origem com a facilitação. Ontem eu dei uma entrevista para o programa Vida e CIA, da Rede Alesp, e foi muito legal, né, fazer essa memória de como é que eu comecei e como eu cheguei onde eu cheguei. Eu já facilito há 15 anos, na verdade já tem que atualizar esse número, daqui a pouco já completo o meu facilita quase 16 anos de facilitação. E a origem da facilitação, eu acho que tem tudo a ver, começar falando sobre isso aqui, para falar do Vozes dos Biomas em particular, começou primeiro no movimento estudantil, então eu tenho uma origem de aprender, de estar, de criar coletivamente, né, de ativar essa inteligência coletiva dentro de um contexto de movimento estudantil da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, a FENEA, para quem não sabe, eu estudei arquitetura e urbanismo, então eu consigo hoje, olhando para trás, entender que boa parte dos meus processos de aprendizado, de entendimento, de exploração de ferramenta, eles vêm muito desse repertório e desse contexto do movimento estudantil. Então, isso é uma coisa importante. E aí, logo depois, quando eu comecei a estagiar, eu fui estagiária de planejamento urbano. E eu não sei se vocês lembram, aliás, se vocês conhecem, né? Mas no antigo Ministério das Cidades, né, numa outra gestão do mesmo presidente que a gente tem agora, foi criado o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social e para os municípios receberem, de maneira bem grosseira e bem simples, para os municípios receberem investimentos do governo, né, do governo nacional, cada município precisava enviar um plano de habitação de interesse social, um plano local de habitação de interesse social, chama PLIS, né, em resumo, assim. E esse plano ele tinha basicamente duas partes: uma leitura técnica que era feita por profissionais, arquitetos, geógrafos, dependendo do município, biólogos, né? Depende dos contextos ali territoriais, e uma outra parte desse plano, ele era a leitura participativa. E foi assim, lá em 2010, que eu conheci, na verdade antes ainda, né? Acho que em 2009, que eu conheci o processo participativo, né? Dentro disso do planejamento urbano. Então, a origem do meu trabalho, que eu trabalhei para uns 7 municípios no Rio de Janeiro com o Plano Local de Habitação de Interesse Social na época, para 2 organizações diferentes, a origem desse processo, ela vem
muito do trabalhar com a sociedade civil, né? Essa leitura participativa, isso de convidar a sociedade civil a fazer parte da construção de um planejamento urbano, porque a gente entende que somente quem ocupa aquele território, quem ocupa aquele chão, é capaz de falar sobre ele. Você pode ser o melhor arquiteto e urbanista do mundo, que você não vai entender o que é viver naquele território. E eu tenho inúmeras histórias desse processo para trazer sobre nossos achismos, né, como leitores técnicos, que falharam miseravelmente e que a gente só conseguiu descobrir que eram ideias ruins porque a gente fez uma leitura participativa, convidando uma diversidade da sociedade civil para participar. E por que eu estou contando um pouquinho esse contexto, né? Porque o Vozes dos Biomas convidou a sociedade civil para conversar sobre as demandas dos seus biomas e dos seus territórios. Começando lá mesmo do começo, agora que eu já dei essa breve introdução, que eu acho que é muito importante, porque a origem do meu trabalho é uma origem de trabalhar com uma diversidade de sociedade civil, né, de organizações da sociedade civil, no contexto brasileiro e internacional. É importante falar um pouco que o Vozes dos Biomas ele é um projeto que ele foi co-criado por várias cabeças, várias mãozinhas, vários quereres, né? Tem uma série de pessoas envolvidas nesse processo, uma série de oportunidades que apareceram durante esse processo também. Então, essa história do Vozes dos Biomas, ela começa, eu acho que foi em abril ou março. A Denise Dora, que é com quem eu já tinha tido a possibilidade de trabalhar no ano passado, em 2 ocasiões, em contextos similares. Na primeira vez, em maio do ano passado, de 2024, na cobertura colaborativa da revisão do Brasil na CEDAW, a CEDAW, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. E eu lembro que no ano passado a Denise me mandou uma mensagem e ela falou assim: vai ter a convenção, vai ter a revisão do Brasil em Genebra. E, cara, eu queria muito que a sociedade civil tivesse acesso a essas informações, né? Entendesse o que acontece na CEDAW, para que esse instrumento de incidência internacional seja um instrumento interessante, porque tudo que se discute naquela sala lá também afeta a gente aqui. Parece que não, mas afeta. E então a gente começou trabalhando, né, já há mais de um ano nesse projeto da CEDAW. A gente teve um projeto que foi muito elogiado pela sociedade civil. Até hoje, eu, em outros contextos, né, em outras facilitações com organizações da sociedade civil, eu recebo vários elogios, falando: nossa, aquele projeto foi muito bom, a forma como a gente elaborou o processo de uma cobertura colaborativa para tornar acessível essa linguagem de incidência internacional foi muito bem feita. E aí, desse casamento bem feito com a Denise, na época pelo Brasil Office, a gente fez um segundo projeto para o G20. Né? A gente teve uma atividade no G20 Social, promovida também nessa mesma lógica de incidência feminista internacional. Então, esse trabalho, né, eu acho que o trabalho chegar na COP, né, o rumo à COP, ele tem uma história também, né? Não fui colocada de paraquedas nesse contexto. Então, em março desse ano, ou abril, a Denise me mandou uma mensagem também falando: olha, eu tô enviado especial para Direitos Humanos e Transição Justa, e o que eu queria fazer, na verdade, era envolver a sociedade civil, porque é o que eu faço. Eu trabalho com a sociedade civil e eu queria muito ouvir. E aí eu pensei, e eu acho que veio aí, né, a ideia das cartas, em cartas que poderiam dialogar com as cartas da presidência da COP. E aí o embaixador André Corrêa do Lago já tinha começado a mandar as cartas, então a gente tinha ali uma referência, mas a gente precisava construir essa forma, né, e captar recursos para fazer isso acontecer e entender como isso ia acontecer. Então, o Vozes dos Biomas, ele começa assim: vai ser cartas dos biomas, a gente vai promover oitivas, né? O que é uma oitiva? É uma ferramenta muito conhecida no meio jurídico para escutar a população. E aí é importante diferenciar aqui, né, o que é um oitivo, o que é um processo participativo, o que é uma consulta pública. São coisas diferentes, eu não vou entrar nos termos especificamente aqui hoje, mas são atividades diferentes, né, com resultados diferentes. Então, a gente começou essa construção, logo depois a Jurema Werneck, que é enviada especial em igualdade racial e periferia, se somou a esse grupo,
E, por último, a gente teve a nossa enviada especial de mulheres, que é a Janja Lula da Silva, também se formando. Então, a gente tem um trio de mulheres potentes falando sobre os temas mulheres, direitos humanos e transição justa, igualdade racial e periferias, o que tinha tudo a ver para a gente conseguir percorrer o Brasil e convidar a sociedade civil para ter essa conversa. Então, quais eram os desafios que a gente tinha aqui, né? Primeiro, tempo, espaço, né? Como é que a gente convoca essa sociedade civil? E a gente tem ali alguns desafios relacionados à segurança para a promoção, né? A gente precisa garantir a segurança das pessoas convidadas, a gente precisa garantir a segurança das enviadas e a gente precisa garantir que esse processo seja de fato participativo e que todas as pessoas que participam tenham a possibilidade de falar. E aqui a gente começa a entrar na arquitetura do processo participativo e de como esse, em particular, foi construído. A lógica de ouvir, né, a enviada especial, ela tem alguns privilégios e ela tem algumas responsabilidades também. No caso das 3 enviadas especiais, elas escolheram trabalhar com essa responsabilidade a partir de um lugar de ouvir a sociedade civil. Isso é muito potente, isso é muito poderoso, inclusive está sendo, né? Porque as cartas estão circulando na COP, talvez vocês já tenham até visto por aí, mas a gente precisa pensar nessa arquitetura desse momento de uma maneira em que, de fato, a sociedade civil seja ouvida e não vá lá para ouvir, né? Não é a gente não queria promover isso, nenhuma atividade, para quem já participou de qualquer atividade minha, desde uma palestra até uma jornada de dias, sabe que todas as minhas atividades são práticas e que é muito importante que a gente tenha um lugar não contemplativo daquilo que está acontecendo. É um lugar, de fato, participativo. É botar a mão na massa, botar a mão no papel, escrever, falar e ter formas de fazer isso. Quando a gente olha para uma arquitetura de um processo participativo, é importante a gente entender primeiro quais são os objetivos, quais são os resultados desse processo. No caso do Vozes dos Biomas, o resultado era: nós queremos criar uma carta que dialogue com as cartas da presidência, que dialogue com as comunicações da COP, né? Que conclua ali, que tenha não conclui, né? Porque a gente não consegue, em 2 ou 3 páginas, criar um resumo de um bioma inteiro, que tem uma série de complexidades. Mas a gente consegue trazer um pouco das demandas da sociedade civil. Então, o objetivo era: a gente vai fazer reuniões, a gente vai ouvir essa sociedade civil, e de cada uma dessas reuniões, em cada um dos biomas, a gente vai criar uma carta, né? A sistematização desse processo vai ser uma carta, e essa carta vai ser distribuída na COP30 para as pessoas negociadoras, para os grandes stakeholders, para a presidência da COP, para os negociadores do Brasil na COP. Então, quando a gente começa a desenhar esse processo, a gente, né, a forma como eu desenho é olhar o ponto final que eu quero chegar para ver os passos que eu tenho que dar para chegar lá. É a máxima do planejamento. A gente precisa quebrar uma série de vícios que a gente tem quando a gente promove encontros presenciais, para que esses encontros sejam, de fato, participativos. Então, quando a gente tem um encontro que tem algumas autoridades presentes, é comum que essas autoridades falem primeiro. Mas lembrando que a gente está aqui falando de um processo de escuta e que as autoridades elas foram para escutar. Então, não só as enviadas, como todas as ministras e o ministro que participaram dos encontros foram convidados a sentar e escutar antes de falar. Então, dentro dessa arquitetura, né, a gente tem um encontro que começa ali às 14h, termina por volta das 6h, olhando, né, para essa agenda, né, de 2 às 6, a gente tem uma pausa para um coffee break, que é muito importante também. A gente começa cada encontro com uma breve apresentação das cartas dos biomas, que era eu quem fazia, falando dos objetivos, né, um pouco da agenda, o que a gente quer fazer, como que a gente vai fazer isso ao longo do dia. E a gente abriu cada um desses biomas com um painel com 3 representantes da sociedade civil. Qual era o objetivo disso? A
A gente tinha ali as enviadas ouvindo, as ministras ouvindo, e essas 3 representantes da sociedade civil tinham a possibilidade de dar um pouco o tom e a provocação das discussões que iam acontecer durante a tarde. Então, a gente tem um painel breve, com com falas curtas, falas diretas, que trazem essa provocação para a sala. Logo depois que as representantes da sociedade civil apresentam, né, esse bioma, a gente gosta de falar que elas estão dando as boas-vindas ao bioma, né, contando algumas especificidades e trazendo algumas indicações e referências do que pode ser discutido. As enviadas especiais também falavam por um breve painel, e aí a gente parava para fazer uma parada para o café, tirar foto, porque a gente sabe que hoje em dia não tirou foto, não aconteceu, então é muito importante. E fazia uma parada para um café e voltava. Nesse retorno, a gente dividia o grupo em 3 grupos, que a gente era grupo... eram 3 cores, né? Então a gente tinha um grupo de cada cor, e esses grupos eles se separavam em diferentes salas. Em alguns lugares, né, que a gente teve com o Voz dos Biomas, a gente não conseguiu separar em diferentes salas, a gente separou em diferentes lugares dentro do mesmo auditório. E cada grupo teve a possibilidade, a gente está falando assim de plenárias, eu acho que a menor plenária que a gente teve deve ter tido mais 70 participantes, eu acho que a maior tinha mais 120. Então, a gente está falando de grupos de 20 e poucas, 30 e poucas pessoas, que tinham essa possibilidade de ficar com cada uma das enviadas por 20 minutos. 20 minutos no tempo de facilitadora, né? Às vezes chegaram a 25 minutos, às vezes tiveram situações em que a gente atrasou e teve que cortar um pouco a agenda e foi um pouquinho menos, mas aí a plenária era um pouco menor. Mas, basicamente, cada grupo teve a possibilidade ali de, pelo menos, falar ali uns 20 minutos com cada uma das enviadas. Qual era o objetivo? Que as enviadas chegassem, circulassem entre esses grupos com uma pergunta. Cada enviada tinha uma pergunta, que eu agora não lembro, mas elas já devem saber de cabeça, mas cada enviada tinha uma pergunta relacionada ao tema que ela era enviada, para que aquelas pessoas daquela sala não se repetissem. Com isso, o que a gente fez aqui? A gente dividiu uma plenária grande em plenárias menores e deu a possibilidade com que pessoas diferentes pudessem falar sobre temas diferentes com cada uma das enviadas. Né? No total aí de pelo menos, por encontro, 1 hora de escuta ativa, assim, por parte das enviadas. A gente, em cada sala, tinha uma relatora, que fazia uma relatoria ou à mão ou no computador, e também tinha uma pessoa que fazia uma relatoria no Flipchart. Tanto a relatoria que foi feita digitalizada, né? A gente tinha 2 relatorias por cada sala, né? Quanto os Flipcharts, elas se somaram para ajudar a compor essa carta por bioma. A gente fechava, né? Depois desse período em que cada uma das enviadas circulava por cada uma das salas, a gente voltava para o auditório, geralmente, né? A gente voltava para esse auditório, cada grupo apresentava um resumo do que foi discutido ao longo desse processo, e a gente finalmente tinha as palavras finais, principalmente das enviadas, né? Elas terminavam essa sessão, mas as ministras convidadas também tinham as suas palavras. Algumas ministras trouxeram já ali alguns retornos sobre o que foram questionadas durante as escutas. Uma parte importante também, eu quero destacar isso porque isso é muito relevante no processo, a gente teve a participação de 7 ministras e ministros. Eu acho que é esse o número. Um ministro só. E todas ficaram e ouviram até o final. Então, elas participaram dos grupos e foram ouvindo cada uma dos grupos junto com as enviadas. Isso foi muito bacana, foi muito legal. A gente trouxe ali uma responsabilização, né, também por parte do governo sobre o que estava sendo tratado. E desses encontros, assim, eu ouvi, por exemplo, da ministra Aniele, nossa, que bom, né, que a gente está tendo essa oportunidade de ouvir diretamente. Raramente se tem essa possibilidade de encontrar a sociedade civil organizada assim, presencialmente e com tanta disposição para falar. Alguns dos feedbacks que eu ouvi assim nesses encontros foram:
nossa, tem tanta gente fazendo coisa legal. E aí eu queria retomar aqui uma coisa super importante do encontro presencial em si, que, é claro, é o meu formato favorito de facilitar, que é a importância do olho no olho, né? Do poder de falar em primeira pessoa e de ouvir diretamente daquela pessoa ali que está apresentando. Então, nesses momentos em que as enviadas tinham a possibilidade de fazer as suas perguntas para os grupos, essas enviadas elas estavam ouvindo não só as demandas, mas junto com cada demanda, essa sociedade civil trazia soluções, e soluções que já são comprovadamente boas, comprovadamente eficientes e eficazes ali naquele processo, né? Então, isso foi extremamente poderoso, assim. Trazendo vozes dos biomas em números, eu vou até abrir aqui a minha colinha aqui de informações, porque eu acho que é importante, né? A gente fez 6 plenárias presenciais. A primeira foi em Manaus, então a gente abriu no bioma Amazônia, né? Porque depois a gente voltava para a Amazônia para a própria COP. A gente está falando aqui, então, por ordem, né? A gente fez a Amazônia, que foi em Manaus, a segunda plenária foi Mata Atlântica, foi no Rio de Janeiro, a terceira plenária foi no Pampa, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, na Defensoria Pública do Estado de Porto Alegre. A quarta plenária foi em Caruaru, no Climate Week, no Caatinga Climate Week, na abertura do Caatinga Climate Week. Foi muito legal esse evento também. A nossa quinta plenária foi no Pantanal, que foi na Universidade Federal, e a última plenária foi no Cerrado, foi uma grande celebração, que foi em Brasília. Foi a nossa plenária que reuniu não só todas as ministras que tinham participado, mas a gente também teve a presença da nossa ministra Marina Silva, e a presença do presidente da COP, da CEO da COP, da negociadora-chefe da COP, que é uma mulher. Isso é maravilhoso. Então, a gente está falando ali, né, de todas essas plenárias, a gente reuniu só nas plenárias, né? Eu quero também fazer um adendo sobre isso, porque eu estou falando especificamente das plenárias de Vozes dos Biomas. A gente reuniu mais de 600 organizações da sociedade civil que impactam diretamente mais de 20 mil pessoas do Brasil e de todos esses biomas. Assim. A gente teve uma equipe entre facilitadoras, enviadas, as assessoras, a comunicação de 15 pessoas. Foi uma equipe robusta ali para a gente poder, enfim, para dar conta, né, desse processo que tem uma complexidade muito grande. E eu acho que das minhas anotações aqui, né, eu acho que tem uma coisa importante sobre como é que você pega grupos tão grandes, de pessoas que têm demandas tão específicas e tão importantes para contribuir, né, para colaborar, para convergir e não só brigar, né? A pergunta ela tem um fator muito relevante nesse processo. Assim, a pergunta ela são boas perguntas e processos de curiosidade que fazem com que a gente tenha reuniões e processos participativos de fato, né? Participativos reais, assim. A gente teve, foi isso mesmo, foram 7 ministras, não, 6 ministras e um ministro, né? A gente teve 15 pessoas na equipe, ao total 36 painelistas, se a gente for contar que foram 3 por cada bioma. E uma coisa importante sobre o local que a gente realizou. A gente começou fazendo a primeira plenária no MUSA, no Museu da Amazônia. Então, o primeiro espaço foi um museu lindo, super recomendo que vocês visitem. Nosso segundo encontro no Rio de Janeiro foi na Ação da Cidadania, outro lugar muito importante para a sociedade civil do Brasil, né, num contexto de trabalho de campo também. Nosso terceiro encontro, que foi no Pampa, foi na Defensoria Pública do Estado. A defensoria ela foi alagada pelos processos, né, por esse grande alagamento que teve essa grande enchente que teve no Rio Grande do Sul. Então,
foi um processo muito profundo, assim, né? E ainda muito recente, que a gente acessou ele estando num lugar que foi diretamente impactado pela por esse problema, né? Por esse problema que é um problema climático. E aí a gente foi para Caatinga, onde a gente teve num assentamento, o assentamento Normandia, né? Na abertura do Caatinga Climate Week, um assentamento do MST. Quando a gente foi para o Pantanal, a gente foi para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E quando a gente chegou no Cerrado, a gente esteve na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Então, a gente está falando aqui de 6 encontros presenciais e de 6 espaços completamente diferentes uns dos outros. E a gente está, né, abarcando aqui uma diversidade de espaço, de território mesmo, assim, e isso é muito relevante. Eu tenho aqui as perguntas que cada uma das enviadas fez, e eu queria compartilhar também, porque eu acho importante, né? A pergunta da Janja, que de novo é enviada especial sobre mulheres, era: se a ação climática fosse redesenhada a partir das experiências e lideranças das mulheres, que mudanças e prioridades você colocaria no centro dessa transformação? A pergunta da Denise Dora, que é enviada especial em Direitos Humanos e Transição Justa, era: quais direitos humanos precisam ser protegidos e fortalecidos para que a ação climática seja verdadeiramente verdadeiramente justa e centrada nas pessoas? E a pergunta da Jurema Werneck, que é a nossa enviada especial em Igualdade Racial e Periferias, era: como a climática pode transformar não só quem decide, mas também as soluções que criamos com intencionalidade? Com essas perguntas geradoras, cada enviada conseguia chegar na sala e fazer uma provocação diferente. E aí a gente tem mulheres de diferentes tipos e trabalhos de campo respondendo de maneiras bem diferentes umas das outras, né? A gente tem uma série de matérias ali, né? De reportagens, um clipe bem robusto dessas ações. E a divulgação das cartas, vocês já conseguem ver não só as cartas, mas as fotos das oficinas que ficaram belíssimas por 2 fotógrafos incríveis. Elas estão no Instagram, @Vozes dos Biomas. Então, vocês conseguem acessar um pouco do que foi. O Instagram está sendo atualizado enquanto falamos, tem bastante coisa interessante lá. Recomendo que vejam, né? Não... E que sigam aqui. A Denise Dora também está publicando umas coisas muito legais aqui no LinkedIn sobre o que está acontecendo na COP. Eu vou encerrar essa. Falei para caramba, né? Eu vou encerrar contando um caos assim, que ficou muito presente nas plenárias, só para descontrair mesmo nesse final, que foi o meu assistente, né? O meu assistente Cássio, que ele trabalhou muito, assim, ele trabalhou como ninguém, inclusive foi promovido. O Cássio é o meu relógio. E o Cássio, quando a gente está falando de um processo participativo que é aberto e que traz perguntas abertas e que o objetivo é construir com, né, ele é extremamente relevante. E o Cássio, ele tem o tempo dele, né? Porque, na verdade, o meu relógio ele está sempre 2 minutos à frente. Então, toda vez que eu falo, tá na hora de terminar, ainda tem 2 minutinhos para terminar. E isso acabou virando uma piada, uma brincadeira ali da gente entre as plenárias, que era. Gente, a Thay tá chegando, lá vem o Cássio. Gente, o Cássio chegou. Gente, Cássio, me deixa em paz, já tô indo. Isso foi muito bacana, assim, a gente conseguiu chegar ali, foi profundo, foi intenso, intensíssimo, né? Muitas viagens, entre outras agendas, mas foi um processo muito potente e que vocês podem ver o resultado lá no @Vozes dos Biomas. Eu vou compartilhar ainda. Tem um videozinho no meu LinkedIn mostrando um pouco um gostinho do que foi esse processo. E, por último, não menos importante, eu acho que foi nesse processo que eu recebi para mim um dos feedbacks mais valiosos assim da minha história como facilitadora. Assim, a gente estava, assim que a gente terminou a plenária de Caruaru, né, a plenária da Caatinga, uma representante lá do assentamento me falou assim: nossa, você parece uma de nós, você é uma assentada. E aí ela falou assim: você é uma assentada enrustida.
E eu falo muito sobre que facilitação é sobre linguagem, né? É menos sobre idioma e mais sobre linguagem. E quando eu falo sobre linguagem, é justamente isso. Assim, quando a gente quer que uma sala realmente floresça, que essa inteligência coletiva ela realmente esteja ali presente e ela consiga ser captada e as pessoas consigam se complementar, se associar, encontrar paralelos, encontrar processos construtivos de interesse comum, a gente precisa de um lugar de confiança. E eu, como facilitadora, que acabei de chegar ali com um sotaque diferente, com uma história diferente, com umas piadinhas diferentes, aprender e estar nessa linguagem, né? Receber esse feedback de que a minha linguagem foi tão boa que ela conseguiu se associar a mim, é um feedback extremamente valioso. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para ter essa possibilidade de explorar linguagens diferentes. De novo, não é idiomas. Tem muita gente que fala português e a gente não entende na dica, mesmo que a gente tenha nascido falando português. Né? Eu sou poliglota, eu falo vários idiomas, mas a linguagem ela vai muito além do idioma, ela vai muito além das palavras. Então, ter construído, né, ter desenvolvido um processo participativo que foi tão bem recebido pela sociedade civil é de um valor inenarrável para mim, é de um valor inestimável. Eu estou muito alegre, estou muito contente com o resultado das Vozes dos Biomas. Espero que a gente consiga fazer muita coisa ainda, receber mais mensagens da Denise e também das outras enviadas falando, nossa, como é que a gente faz isso, né? E a gente conseguir ali co-criar processos que sejam participativos, que tragam mais conhecimento, mais acessibilidade e principalmente uma incidência internacional, feminista, potente e transformadora. Eu acho que esse é um grande resumo dos Vozes dos Biomas. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco do processo, foi um processo público. Eu não posso falar de todos os meus clientes, eu não posso falar de todos os meus processos. Na verdade, a maioria eu tenho que assinar um contrato dizendo que eu não posso falar sobre a arquitetura do processo, ou como o processo foi construído, ou até as ferramentas que foram desenvolvidas para aquele processo, mas esse ele é aberto, ele é público, ele é nosso, ele é do Brasil, ele é da sociedade civil, ele é das enviadas especiais. Então, fiquem à vontade para me mandar perguntas, para entender melhor como isso aconteceu, para entender mais o que dá para fazer a partir de processos colaborativos e participativos e como talvez eu consiga ajudar você, a sua organização e os seus desafios a conectar pessoas e ideias e chegar a um objetivo e um ponto comum. Esse foi mais uma terça da facilitação. Eu vejo vocês terça-feira que vem. E o meu muito obrigado, ótima semana e bom dia.